Hoje, parece que existe um manual para cada passo da jornada de ter um filho. A gente encontra conselhos sobre tudo: o sono do bebê, a alimentação, o desenvolvimento. Milhares de guias, todos focados em como cuidar da criança. Mas no meio dessa avalanche de informação, de tanto conteúdo focado nos filhos, existe um silêncio, um ponto de partida que é o mais essencial de todos e que, estranhamente, quase ninguém comenta. E esse ponto são os próprios pais, a sua condição, a preparação do corpo e da mente para atravessar uma das fases mais intensas da vida. O foco, por um momento, sai da criança e se volta para quem cuida dela. Vamos partir de uma verdade que atravessa o tempo. Uma verdade que conecta pais e mães de todas as gerações: o cansaço. A chegada de um filho sempre significou noites interrompidas. É uma constante da nossa biologia. Bebês acordam, choram, precisam de colo, de alimento, de segurança. E isso sempre foi assim. E por gerações, a sabedoria popular nos ofereceu um consolo, quase um mantra, repetido para ajudar a atravessar os dias mais difíceis. Calma, é só uma fase, já vai passar. A ideia era essa. Se trata de uma tempestade, sim, daquelas bem fortes, mas com um fim certo no horizonte. Um período de desgaste momentâneo, do qual o corpo, uma hora, iria se recuperar, e a vida, aos poucos, voltaria a encontrar seu eixo. Mas e se essa percepção, que acalmou tantas gerações, já não for mais suficiente para descrever a realidade de hoje? E se alguma coisa muito importante tiver mudado no meio do caminho? Porque a verdade é que o cansaço vivido pelos pais hoje, ele ganhou uma nova dimensão. Ele simplesmente não é mais o mesmo de antes. Aquilo que antes era visto como uma fadiga de momento, hoje se transformou numa exaustão que se acumula, que se empilha dia após dia. A tal fase passageira agora ameaça deixar marcas bem mais profundas, afetando o bem-estar de um jeito que a gente nunca viu. Aquele desconforto que sempre fez parte do processo de criar um filho, de repente começou a carregar o peso de algo mais sério, quase como uma condição crônica que desafia os limites do corpo e da mente. E isso tudo nos leva a uma pergunta que não quer calar. Se a biologia é a mesma, se um bebê continua sendo um bebê, o que então mudou de verdade? Porque as noites em claro, a necessidade de cuidar, de estar presente, essa parte da história não mudou. Ela é tão real hoje quanto era 100 anos atrás. O que mudou não foi o bebê. O que mudou foi o mundo ao nosso redor. O contexto em que essa jornada acontece hoje foi completamente redesenhado. Para a gente conseguir entender a exaustão de hoje, a gente precisa olhar para trás. Entender as mudanças, às vezes sutis, no nosso estilo de vida, nas nossas rotinas, nas nossas pressões. O que, afinal de contas, aconteceu para que essa fase da vida se tornasse tão exigente? A resposta, na verdade, não está na criança. Não está no desafio em si, que no fundo é o mesmo de sempre. A resposta está no nosso ponto de partida. Está no mundo que nos prepara, ou melhor, que nos desprepara para essa jornada. A criança não mudou, o mundo sim. Para a gente poder entender o peso de hoje, a gente precisa dar uma espiada no mundo de ontem. Mas, olha, não com saudosismo não, é com a clareza de quem analisa um mapa para entender o caminho. O ponto de partida era simplesmente outro. Pensa só, lá nos anos 80, nos anos 90, a paternidade geralmente chegava para corpos mais jovens, cheios de energia, o trabalho tinha um lugar físico para acontecer e quando a porta de casa fechava no fim do dia, a mente podia de fato se desconectar. E em volta, muitas vezes ali no mesmo bairro, tinha uma rede de avós, de tios, de vizinhos, era um suporte real, presente. A base era outra. Hoje a atmosfera é bem diferente. É como se várias nuvens carregadas tivessem se acumulado no horizonte da nossa vida adulta, mudando completamente o clima em que a paternidade acontece. E essa nova linha de partida pode ser resumida em alguns fatores bem claros. A gente chega mais velho, com um corpo muitas vezes sedentário e menos resiliente. Nossa mente anda muito mais sobrecarregada e, na maioria dos casos, a gente tem bem menos ajuda por perto. 35, 40 anos. Para muita gente, a jornada da paternidade hoje começa por aí, numa fase da vida que, para gerações passadas, já era metade do caminho. Uma década, às vezes mais, depois do que era comum. E essa espera toda, claro, não é por acaso. É uma resposta bem lógica a um mundo que exige mais anos de estudo, uma carreira firme, estabilidade financeira e que, felizmente, deu espaço para a carreira feminina ser também uma prioridade. A vida ficou mais longa e os planos também. Só que existe uma verdade biológica que não negocia com o tempo.
Um corpo de 40 anos simplesmente não se recupera de uma noite em claro como um corpo de 25. A resistência física é menor, o cansaço se acumula mais rápido, é um fato. E a isso a gente soma um paradoxo dos nossos tempos. A gente passa o dia em trabalhos que exigem muito da nossa mente e quase nada do nosso corpo. Esse estilo de vida, sentado, horas na frente de uma tela, não só contribui para o ganho de peso, mas constrói um corpo que está menos preparado para a demanda física real que é cuidar de uma criança. É uma maratona para a qual a gente treinou sentado. E se o corpo está despreparado, a mente está sobrecarregada. A tecnologia simplesmente apagou a fronteira entre o trabalho e o descanso. O escritório agora mora no nosso bolso. São notificações, e-mails, mensagens que mantêm o cérebro num estado de alerta constante, uma vigília que nunca acaba e que impede um relaxamento de verdade. E no meio desse estresse todo, aparece uma nova camada, talvez a mais sutil e a mais desgastante de todas, a carga emocional da criação moderna. Hoje a gente busca validar, acolher, dialogar. É um trabalho delicado, contínuo, de regular as emoções da criança, enquanto a gente tenta, com o pingo de energia que resta, regular as nossas próprias emoções. É um esforço gigantesco, feito por um corpo e uma mente que já estão operando no limite. Para completar o cenário, aquela antiga vila de apoio, sabe? Ela se dispersou, as famílias se espalharam, os avós muitas vezes ainda trabalham. Aquela ajuda do dia a dia, aquela mão estendida, se tornou mais rara. E no fim, muitos pais enfrentam essa jornada de um jeito muito mais solitário. E é exatamente aqui que aquelas nuvens se encontram. Sozinho, nenhum desses fatores definiria o jogo. Mas, quando eles se juntam, eles criam as condições perfeitas para uma tempestade. Porque veja bem, de forma isolada, cada um desses pontos é um desafio da vida moderna. Mas quando eles se combinam, eles não se somam, eles se multiplicam. E aí sim, eles formam uma tempestade que testa os limites da nossa resistência. É a convergência de tudo, entende? Um corpo mais velho, menos resiliente, com um preparo físico menor, enfrentando um estresse mental que não para, carregando uma carga emocional altíssima e fazendo tudo isso com menos apoio prático do que qualquer geração antes da nossa. É a tempestade em sua forma mais pura. Diante de um cenário como esse, a pergunta muda, né? Não é mais por que é tão difícil. A pergunta passa a ser: o que acontece quando o corpo e a mente são levados a esse limite? Quais são as consequências reais de toda essa pressão? Então, se essa é a nova realidade, se essa é a tempestade que a paternidade moderna precisa atravessar, quais são os efeitos colaterais disso? O que acontece com a saúde, com o corpo, com o equilíbrio de quem está bem no centro de tudo isso? E é justamente aí, nesse encontro entre o ritmo da vida moderna e as noites mal dormidas, que o impacto começa a ir muito além de um simples cansaço. Inicia-se um processo de desgaste silencioso, uma fadiga que, aos poucos, pode se tornar crônica. Essa frase, ela captura uma verdade muito profunda. Quando a falta de sono, o estresse e um estilo de vida exigente se unem, o corpo entra numa espécie de estado de alerta contínuo, um estado de desgaste permanente. Bem, vamos entender isso melhor. Não se trata mais daquele cansaço que um fim de semana de folga consegue resolver, sabe? Estamos falando de um esgotamento que persiste, um ponto em que a própria capacidade do corpo de se recuperar fica fundamentalmente comprometida. Então a pergunta é, como é que esse desgaste acumulado afeta os nossos mecanismos de defesa, a nossa resiliência? A resposta está na forma como o nosso corpo decide gerenciar a própria energia. E olha que interessante, sob tensão constante, o corpo entra em modo de sobrevivência. A maior parte da energia, e estamos falando de uns 70%, é gasta só para manter o básico funcionando. E o que sobra para aquilo que nos fortalece, para a recuperação, para o sistema imunológico? Pois é, sobra muito pouco. E aí que mora o perigo. Com o sistema de defesa enfraquecido, o corpo fica mais suscetível. Infecções, processos inflamatórios, problemas que antes seriam passageiros, de repente podem se transformar em questões de saúde que se arrastam. E essa diferença fica muito clara quando a gente pensa na passagem do tempo. Na juventude, a capacidade de regeneração é impressionante, não é? Uma boa noite de sono parece consertar quase tudo. Mas com o passar dos anos, na maturidade, essa recuperação se torna um processo mais lento, mais deliberado. Os pequenos problemas já não vão embora com tanta facilidade, eles começam a se somar. E é nesse ponto que a situação pode se tornar ainda mais delicada. Um problema começa a alimentar o outro, criando um ciclo que se reforça. Uma verdadeira bola de neve que vai crescendo e afetando a saúde como um todo. É como uma pequena rachadura numa montanha de neve. No começo, é quase nada. Mas com o tempo, essa pequena rachadura pode ganhar força e se transformar em uma avalanche de consequências.
E o ciclo é quase lógico, se a gente parar para pensar. Tudo pode começar com noites mal dormidas. Delas vem a falta de energia e disposição. Com menos ânimo, a alimentação piora, os exercícios ficam de lado, o sedentarismo se instala, o peso pode aumentar e, como resultado, a recuperação do corpo se torna cada vez mais difícil, alimentando o início do ciclo mais uma vez. E é assim que os fatores se amarram. O cansaço acumulado leva à redução da atividade física. A inatividade piora o condicionamento, que facilita o ganho de peso e intensifica o estresse sobre o corpo. Cada elemento reforça o outro, tornando o ciclo incrivelmente difícil de quebrar. Diante de um cenário como esse, desse círculo vicioso que parece se fechar sobre si mesmo, uma questão fundamental e inevitável começa a tomar forma. Se a vida moderna nos desgasta tanto, como é que a gente consegue florescer nessa jornada? Se as noites em claro viraram o padrão num mundo que, vamos combinar, não para nunca, como é que a gente faz para não só sobreviver, mas para florescer de verdade? A resposta, olha, talvez ela não esteja em tentar mudar tudo que está lá fora. A chave, na verdade, está em fortalecer o que a gente tem aqui dentro. E o primeiro passo para essa transformação é a aceitação. É entender, sabe? É reconhecer que algumas coisas simplesmente são como são. Não dá para lutar contra tudo. Pensa bem, a gente não pode voltar no tempo. A gente não pode pedir para um bebê seguir o nosso calendário. Então, tentar controlar o que é incontrolável é só uma receita para o desgaste e para a frustração. A verdadeira força, a liberdade de verdade, ela nasce quando a gente para de gastar energia com o imutável e foca naquilo que a gente pode influenciar. E o que é isso? Bom, nosso corpo, nossos hábitos, a nossa saúde. E é exatamente aqui que a grande virada começa. Na construção de uma base forte mesmo, sabe? Capaz de aguentar as tempestades que, a gente sabe, vão vir. E olha, de todas as estratégias possíveis, tem duas que são fundamentais. São como os pilares que sustentam todo o resto. Atividade física regular e uma alimentação que nutre de verdade. Isso não é só uma lista de tarefas, entende? São os alicerces. É a base da nossa energia, do nosso humor, da nossa capacidade de se recuperar dia após dia. E é aqui que a gente descobre uma coisa fascinante, uma verdade profunda. A idade que está lá no nosso documento, ela não conta a história toda. Longe disso. O que importa mesmo é a nossa idade biológica, é a vitalidade real do nosso corpo, sabe? A capacidade que ele tem de se regenerar. Pensa na atividade física regular como uma espécie de fonte da juventude, sério. Alguém com 40 anos, mas que se mantém ativo, pode ter um corpo biologicamente muito mais jovem e mais resiliente do que uma pessoa sedentária de 30. Isso é incrível, né? Mostra que a gente tem o poder de certa forma, rejuvenescer o nosso próprio corpo. Então o ponto central é esse, percebe? Um corpo mais forte, bem nutrido, ele simplesmente não sente o tranco das noites mal dormidas da mesma maneira. Ele se recupera mais rápido, ele tem mais reservas de energia para gastar. No fim das contas, ele se torna o nosso maior aliado para atravessar esses períodos de alta demanda. Mas o mais poderoso de tudo isso não é usar essas atitudes para remediar um problema que já existe, e sim para antecipar ele. A diferença é gritante. Chegar nesse momento da vida sem preparo é como enfrentar uma tempestade já fragilizado. Agora, chegar com o corpo fortalecido é como começar uma maratona depois de meses de treino. A resiliência não precisa ser construída do zero, no meio do caos, sabe? Ela já pode estar ali, prontinha para ser usada. E tudo isso nos leva a uma das metáforas mais poderosas que existem e que talvez seja uma das mais mal compreendidas quando o assunto é cuidar. A instrução é aquela, universal, e até meio contraintuitiva, né? No avião, em um momento de pânico, o instinto é querer ajudar quem está do lado. Mas a lógica da sobrevivência é claríssima. Se você não consegue respirar, você não consegue ajudar ninguém. E aqui a gente chega na verdade fundamental disso tudo, aplicada à paternidade e à maternidade. Por muito, muito tempo, a ideia de autocuidado para pais e mães foi vista como um luxo, ou pior, como egoísmo. Mas essa visão, ela está completamente equivocada. É simples. A gente não pode dar o que não tem. Ponto. Sem energia, sem saúde, sem um pingo de equilíbrio por dentro, o cuidado que a gente oferece fica frágil, impaciente, incompleto. Cuidar da própria saúde, na verdade, é encher o nosso próprio tanque para ter o que oferecer.
E é assim, então, que a gente chega na reflexão final, no ponto que amarra todas essas ideias. Essa jornada, ela transforma tudo. Ela cria memórias para uma vida inteira, constrói laços inquebráveis, ela redefine o significado da palavra amor. E é justamente por ser tão, tão especial que ela merece ser vivida em sua plenitude. E não, sabe, não debaixo daquela névoa constante do esgotamento. Sabe, no meio de um oceano de informações sobre como criar os filhos, talvez a gente tenha esquecido do principal, do ponto de partida de tudo, o estado físico e emocional de quem cuida. E essa é a chave que revela a conclusão mais importante de todas. Porque, no fim das contas, talvez a forma mais eficaz de cuidar de uma criança seja garantir que você esteja bem. Construir um corpo saudável, manter a mente em equilíbrio, preservar a sua própria energia, isso não é um ato individual. É, na verdade, um ato de amor. É o maior presente de presença, de paciência e de vitalidade que se pode oferecer a um filho. É o verdadeiro alicerce, onde a família inteira se apoia e se ergue.